Os justos não se justificam. Muitas palavras do Luquinha causavam admiração, pois eram sábias para sua idade. Em junho do ano de 2000, aos 13 anos de idade, estudava numa escola no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Um dia, a Marion foi chamada para comparecer na escola, pois em um incidente o apontavam de ter falado algo desagradável. Seus acusadores eram dois, uma menina e um jovem. Para o Luquinha, sua fé estava acima de tudo. Não aceitava nada errado, repudiava a mentira. Em hipótese alguma ele mentia. Muitas vezes era prejudicado por falar a verdade. Aprendeu comigo sempre falar a verdade, pois o Pai Eterno é o Pai da verdade. Para o Luquinha, a verdade era primordial. Todos estavam na sala da diretoria, Marion, Lucas, diretora, e seus acusadores, que falavam sem parar. Enquanto a Marion defendia o Luquinha, ele permanecia sem pronunciar nenhuma palavra, estava atento ao que falavam com a calma e a serenidade de um inocente, permaneceu calado. Certamente, lembrando as palavras de sua avó Francelina Terra, que o ensinou sobre uma boca e dois ouvidos. A diretora da escola, em determinado momento, interrompeu a todos e, visivelmente contrariada por Lucas manter-se calado, falou: Lucas, diga alguma coisa, defenda-se, você está sendo acusado. Então, o Luquinha olhou bem firme para seus acusadores, para a Marion e para a diretora e disse: Os justos não se justificam. Após pronunciar esta frase, permaneceu em silêncio. Sua inteligência e raciocínio rápido eram impressionantes, suas respostas eram objetivas e educadas. A diretora concluiu que o Luquinha era inocente e falava a verdade. Olhando para ele admirada com sua tranquilidade, falou: Voltem para a sala de aula, vamos dar por encerrado este assunto. Naquele momento, na sala da diretoria, ele não se preocupou, o seu comportamento era irrepreensível, não tinha do que se envergonhar, era inocente. Em nenhum momento o Luquinha ficou com raiva ou atacou seus acusadores, ele viu neles o distanciamento de Deus em suas vidas, certamente com sua atitude os deixou envergonhados e arrependidos. Saída do Rio de Janeiro, dia 5 de janeiro de 2001, sexta-feira. Às 8 horas da manhã, saímos do Rio de Janeiro com destino a Salvador, a capital do estado da Bahia. O Luquinha, no Rio de Janeiro, tinha muitos amigos, por isso não estava muito satisfeito em viajar para a Bahia, mas como um bom e obediente filho, aceitou a mudança. Muitas vezes eu ficava irritado porque ele não contestava por nada. Mesmo que não concordasse com alguma decisão minha, jamais me contrariava. Um adolescente grita, chora, bate o pé, até que os pais concordem em fazer a sua vontade. É por isso que muitos chamam os adolescentes de aborrecentes. O Luquinha aceitava tudo o que eu falava. Era um exemplo de obediência. Sua mente era organizada, fisicamente um adolescente, mas intelectualmente mais desenvolvido, um adulto. Certa vez, quando o repreendi por não me contrariar em nada, ele falou assim: Paiê, um soldado jamais pode contestar seu superior, quando este superior é um exemplo de vida para ele. O soldado, para um dia receber a patente de oficial, tem que aprender a obedecer, para um dia poder comandar. Não sendo obediente a você, que eu estou vendo, como é que vou obedecer a Deus que não vejo? Muitas vezes, o Luquinha me deixou sem palavras, mas no fundo do coração me sentia feliz, pois é maravilhoso ter um filho tão abençoado, exemplar, inteligente, com a vida e o coração voltados para ajudar o próximo. O pai que tem filhos assim é feliz. Eu fui agraciado por ter a oportunidade de aprender tanto com ele, fui um premiado. Após percorrer 1.700 quilômetros de estrada numa viagem tranquila, chegamos a Salvador, cidade natal do Luquinha. Nós ficaríamos 3 meses em Salvador e depois seguiríamos para a cidade de Parma, na Itália, onde a Marion estava. Ao chegar em Salvador, ficamos hospedados na casa do meu irmão Gervásio. Dilsa, sua esposa, uma mãe zelosa, estava sempre solícita e prestativa, é educada e atenciosa com todos,
tem 5 filhos adoráveis. O Luquinha e eu fomos recebidos em sua residência com muita alegria e cordialidade. Líder de tribo. Lucas Terra atraía as pessoas para perto de si, tinha carisma e mostrava com seus atos que ser um líder nato não é para qualquer um. Ser líder vem de berço, todos percebem sua liderança. O Luquinha sempre tinha uma palavra de ânimo. Aos desanimados era impossível ficar só. Seu grupo de amigos era numeroso. Sempre tinha alguém para conversar, falava sem parar e não ficava quieto. No templo que ele ia, o grupo jovem era grande e com várias equipes. As equipes eram divididas em 12 tribos. Cada tribo tinha um líder, que era chamado de líder de tribo. As atribuições do líder de tribo eram muitas. A principal era trazer o maior número de jovens para o templo. Cada uma das 12 tribos tinha um nome. A tribo Simeão era a mais fraca de todas. Não conseguia levar quase ninguém para as reuniões. Por isso, seu líder desistiu entregando o cargo. Então deram a oportunidade ao Luquinha, que prontamente aceitou e assumiu ser líder de tribo. Os líderes das outras tribos eram jovens experientes que há muitos anos lideravam suas equipes. O Luquinha tomou posse como líder de tribo e começou a trabalhar. Dia após dia, sua tribo crescia. Ele conseguia com facilidade incrível despertar nas pessoas a necessidade de mudar de vida. Ele só precisava de alguns minutos de diálogo, colocava o coração e a alma em tudo que fazia. Aos domingos à tarde, as 12 tribos se encontravam para prestar contas do trabalho durante a semana. Cada líder tinha que apresentar os nomes das pessoas que tinham convidado a assistir às reuniões. A tribo vencedora ganhava um prêmio, que era o reconhecimento e os aplausos das outras tribos. Falaram que em apenas 3 semanas como líder da tribo, o Luquinha alcançou o primeiro lugar, e nas semanas seguintes tornou-se imbatível, recebendo sempre todos os prêmios. Os prêmios eram caixas de chocolates, que Lucas repartia entre os integrantes de sua tribo. Hoje entendo porque o Luquinha tinha pressa para tudo. Parece que ele já sabia que seu tempo seria curto nessa terra. Ele era elétrico e não conseguia ficar sentado muito tempo. Aproveitava cada segundo, cada minuto. Sempre tinha algo para fazer. Quando não tinha, inventava, mas não ficava parado. É difícil recordar e relatar estes detalhes da vida do Luquinha. Minha luta contra as lágrimas tem sido grande. Em alguns momentos elas vencem, mas com lágrimas ou sem lágrimas continuarei até o fim, pois para alcançar um objetivo é necessário dedicação, determinação e jamais desistir. Camisas italianas. Pela manhã a Marion ligou da Itália, como sempre fazia, semanalmente pediu para falar com o Luquinha. Vou mandar algumas camisas italianas com punhos duplos para usar com abotoaduras como você gosta. Luquinha respondeu. Mãezinha, eu não quero mais estas camisas. Mas por que, Luquinha? É porque não desejo ostentar. Compre camisas simples e em quantidade maior para que eu possa presentear aqueles que não têm, principalmente alguns jovens da minha tribo. O Luquinha agora queria vestir-se o mais simples possível. Ele ficava constrangido, pois alguns jovens se vestiam humildemente. Era um bairro carente, mas era aí que ele queria estar. Percebia-se que para o Luquinha a renúncia das coisas materiais era absoluta. Eu não compreendia isso, pois é na adolescência que aflora a vaidade e a disputa entre os jovens. Um quer ser melhor e mais bonito que o outro. Ele era um jovem submisso à vontade de Deus. Sabia que a submissão não significava abandonar sua vontade própria. Sempre lhe ensinei que jamais deveria contrariar sua consciência. O Luquinha, antes de falar de sua fé para alguma pessoa, primeiro queria saber se a pessoa estava com algum problema, doente, com fome ou falta de roupas para vestir. Se o problema era fome, ele levava a pessoa para nossa casa e oferecia uma refeição. Se não tinha roupa, abria seu armário e tirava uma camisa, calça ou sapato, vestia a pessoa carente da cabeça aos pés. Mesmo estando em idade de crescimento, suas roupas não ficavam curtas, pois as doava,
O Luquinha era o único em casa que tinha o armário quase vazio. Seu objetivo principal era ajudar as pessoas e levá-las ao caminho do bem. O ser humano para o Luquinha estava acima de tudo. Confesso que não entendia como um jovem de 14 anos preocupava-se tanto com o próximo. E aqui terminamos esse capítulo do Book Play traído pela obediência. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar em suas redes sociais. No próximo episódio, infelizmente, chegaremos ao último dia de vida de Lucas Vargas Terra, e será só o começo de uma luta desleal e incessante por justiça.